essa história de dividir espaço em casa, a gente sempre precisa fazer com cuidado. Oi, Carlinha, a gente está conversando nesse minuto. Então, vamos lá. Bem-vindos à varanda. A ideia é a gente fazer hashtag empatia na varanda com essa rede super gostosa de gente vibrando coisa boa, com bastante leveza. Hoje é o episódio 4 dessa série que a gente está conversando sobre coisas que podem fazer a nossa vida mais feliz. Ontem vocês viram que foi brilho no olho, em homenagem ao meu pai. E hoje eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que têm a ver com viagem. Praticamente não existe quem não goste de viajar. Claro que sempre tem, né? Já aprendi nessa vida que sempre tem. Tem gente que não gosta, mas vamos combinar que isso é uma coisa que a maior parte das pessoas tende a gostar. E aí, eu fico pensando, puxa vida, por que vai falar de viagem nesse momento que a gente não consegue sair de casa e não é para sair de casa mesmo? Justamente pela sensação que a gente tem de percepção de memória e de memórias boas. Nosso corpo é muito esperto. Quando a gente vivencia alguma coisa, ele guarda essa informação lá em muitos lugares diferentes. Então, se tem uma memória que a gente consegue acessar e é gostosa, é a memória das viagens que a gente passou. Eu já viajei muito. Eu sempre gostei e eu dava aula particular quando eu estava na faculdade ainda fazendo monitoria. Eu já dava muita aula, mas muita mesmo, já gostava. E aí, com o dinheirinho das aulas, eu sempre conseguia, juntando, viajar para lá, viajar para cá. Uma das maiores aventuras foi, quando estava na graduação ainda, fazer uma viagem para a Alemanha. Eu fui de intercâmbio, na verdade, era um intercâmbio de estágios, então eu tinha que conseguir um estágio aqui no Brasil para alguém vir, e hospedagem e dinheiro para essa pessoa se manter. E eu fui para a Alemanha, então, que foi o estágio que eu escolhi, e lá eles me davam hospedagem e um dinheiro para sobreviver. Claro que muitas coisas foram feitas nessa época. Eu pedi para o professor receber um estrangeiro que poderia falar qualquer língua, porque facilitaria o meu estágio ser aceito. Os meus pais toparam hospedar essa pessoa em casa e eu peguei parte do dinheiro que eles me davam lá e remunerei a pessoa aqui, porque lá eu ia precisar de menos dinheiro para ficar. E não, de qualquer maneira, coisas curiosas da vida, eu fui parar na antiga Alemanha Oriental, apenas 2 anos depois do Muro de Berlim ter caído. Isso foi uma experiência muito incrível, até porque eu fui parar numa cidadezinha que tinha fronteira tanto com a Tchecoslováquia, na época ainda se chamava Tchecoslováquia, quanto com a Polônia. Claro que eles nunca tinham visto o brasileiro lá, né? Só o meu passaporte ser verde já causava assim um estranhamento nas pessoas. Hoje em dia ele é azul, mas ele era verde na época. Era difícil falar com os meus pais aqui, e eu acho que foi a primeira vez que eu tive a experiência de distância e de me comunicar e trocar energia com as pessoas que eu amava à distância. Então, quem entrou agora, olá, sejam bem-vindos à varanda. Hoje a gente está conversando sobre a empatia e eu escolhi um tema muito caro para o meu coração, que é o tema de viagens. Eu sempre viajei muito e eu estou contando uma que é bem especial para mim e que foi a minha primeira experiência à distância da minha família, vamos dizer assim. Minha mãe, que está aqui assistindo, não me deixa mentir, quão difícil era, quantas situações a gente tinha que a gente não conseguia se comunicar de jeito nenhum. Eu estava na antiga Alemanha Oriental, numa cidade pequenininha desse tamanho que se chama Zittau. Não é Zwickau, que é uma cidade um pouquinho maior, é Zittau, é Z-I-T-T-A-U. Eu já tinha estudado alemão na faculdade, eu peguei como matéria mesmo, e eu fazia junto com o pessoal de letras alemão. Eu brinco que baixou meu CR, porque era difícil pra caramba, mas eu aprendi, fiz por 2 anos, 6 créditos cada semestre.
E foi ótimo ter feito, porque quando eu cheguei lá, ninguém falava uma palavra de inglês. E eu tive que falar alemão, né? Então, trouxe essa viagem como base, mas vou conversar sobre outras. Por quê? Eu sei que a gente está dentro das nossas casas, eu sei, mas a gente tem tesouros escondidos em muitos lugares dentro. Eu tenho certeza que vocês já vivenciaram viagens que foram muito legais. Não precisa ser para fora do Brasil como essa que eu estou contando, não precisa nem ser para fora da sua cidade ou do seu estado. O que caracteriza uma viagem é você ter se sentido saindo da sua casa, estando em outro lugar. Quando você conta, né, eu não contava, eu mesma não contava das minhas viagens. Aí uma vez, que foi quando começaram as primeiras postagens do Instagram, essa aí da Alemanha, eu já até tinha feito uma postagem, agora tá um pouquinho antiga, com umas fotos e tudo. Porque a minha filha, a Chiara, começou a pedir, poxa mãe, conta suas histórias. Conta suas histórias. Você nunca me conta suas histórias. Você nunca me perguntou. Eu posso contar as histórias. Então, isso é o que eu estou pedindo para vocês agora. Oi Flávia, oi Márcia, oi Natasha. Então, a gente está conversando sobre viagem, mas um pedido especial que tem a ver com empatia. Qual é o meu pedido? Que vocês usem esse tempo que vocês estão mais em casa para buscar na sua memória esses tesouros, que são as sensações de algumas viagens. Já continuo a contar da Alemanha, mas deixa eu dar a ideia total de uma vez. Eu conheço a casa de algumas pessoas aqui. Já tive a chance de estar, por exemplo, lá na casa da Marcela, que é linda, que é onde a gente faz aula, e lá tem umas fotos dela esquiando, ela com o pai, ela com a mãe. Natasha, eu tenho certeza, tem um monte de foto com o Fábio, com as viagens mais recentes, com as da Europa. Vocês devem ter, muito provavelmente, alguma foto de viagem que você vê sempre. Pois então, eu estou sugerindo que você vá desencavar fotos que não são essas, ou memórias que não são essas, de outras viagens que vocês fizeram. E que vocês, além de pensar na viagem, se puderem, compartilhem. Compartilhem com pelo menos uma pessoa, né? Leva a pessoa junto. Como eu estou tentando fazer com vocês agora para essa minha viagem da Alemanha. Olha que essa é difícil de vocês imaginarem, eu acho. Porque, primeiro, eu peguei um voo super longo. Parava nos 5 lugares, eu voei em 32 horas. Porque era o voo mais barato que podia conseguir na hora. Cada vez que levantava voo, cada vez que baixava voo, eu achava aquilo o máximo. O máximo. Quando eu penso hoje que eu tenho um pouco de birra de avião, porque é seco, por isso, por aquilo. Quando a gente vive as coisas como experiência a primeira vez, é tão bom, né? Nossa, adorei. E aí parou na África, parou em um monte de lugar e finalmente eu acabei indo lá parar na Alemanha para começar uma das grandes aventuras da minha vida. Posso voltar aqui para contar em outros momentos, mas eu estava indo fazer um estágio de engenharia. Eles já tinham engenharia de ponta na época, ligada com salvar calor, recircular tudo que era possível. Eu fiquei absolutamente encantada. Já disse para vocês que tive que me virar no alemão, porque eu falava bastante alemão lá e não tinha mesmo outra opção, porque as pessoas não falavam inglês. De curiosidade, falei muito espanhol também, porque eu sempre gostei de dançar, dança de salão, como muitos de vocês sabem, e eu encontrei um grupo de cubanos lá, que, lembrem-se, né, ela é Alemanha Oriental, então tinha um monte de gente que foi exilado da Nicarágua, de Cuba, enfim, tive essa galera toda lá dançando salsa, e falei muito espanhol também na época. Mas naquela época, pasmem os mais novos, né, não tinha internet, galera. Eu mandava carta pro Brasil, demorava uma semana para a carta chegar, e às vezes não dava tempo da carta chegar. Eu já tinha ficado com saudade e ligava para os meus pais. Mas era ligação de ficha. Você botava lá a moedinha e a moedinha caía. Meu falecido pai, por exemplo, virava, volta e meia, estava falando, falava, filhinha, as fichinhas. E acabou sendo engraçado, porque
foi difícil para eles, eles tinham que se treinar para falar rápido e ficavam agoniados. E a única vez que eu estava na casa de alguém, no meu aniversário, por exemplo, que todo mundo podia me ligar, eles estavam todos falando, correndo comigo. Eu falei, gente, hoje pode, vamos falar com calma. E então, essa história muitos de vocês nem conhecem. Tá aqui minha irmã Kelly botando 2 olhos desse tamanho e ela falando que caiu a ficha. Pois é, essa é a minha proposta. Vocês estão na varanda da minha casa. Isso é para ser um bate-papo. Da hora do almoço, da hora da sobremesa. Eu espero contribuir com vocês. E quando eu conto a história, incentivar vocês a catarem lá atrás várias das histórias que vocês podem ter. Elas estão vivas em vocês. E, às vezes, compartilhar com os filhos, compartilhar com o marido. Esse compartilhamento vai criar uma experiência em conjunto. Uma viagem em conjunto. E eu me lembrei muito dessa época, dessa sensação da Alemanha, porque não tinha, né? Parecia loucura essa possibilidade, parecia ficção científica, de você poder estar à distância e vendo uma pessoa, ainda mais ao mesmo tempo, como está acontecendo aqui. Fazer reuniões com família assim, então eu sei que não é igual ao abraço, que a gente queria mesmo é poder estar junto, eu sei, mas botando em perspectiva, essa sensação é muito boa. Ai, Gi, você mudou o horário de almoço para acompanhar. Que bom! Annelise, bem-vinda! Não falei que estava convidando você para minha varanda? Então, a gente hoje está conversando sobre viagens. E a relação que podem ter com a empatia. Viagem, para mim, é uma das melhores oportunidades, como alguns de vocês responderam na pergunta do Instagram, de abrir a cabeça. De ter acesso a realidades muito diferentes da minha realidade. Nessa época lá da Alemanha Oriental, estou contando, não fui para a Alemanha Oriental, o muro já tinha caído, já não se chamava Alemanha Oriental, mas eu estava numa cidade muito pequena, muito longe de Berlim, e só tinha 2 anos que o muro tinha caído, então eu vivenciei mesmo a Alemanha Oriental do jeito que era lá. Como eu estava sozinha, era nova, fiz amizade com muita gente, e as pessoas às vezes me convidavam para casa delas. Uma das secretárias lá me convidou para casa, eu dormi na casa dela e, gente, banheiro não é como a gente está acostumado aqui no Brasil, ou a tomar banho todo dia, né? A economia de água era assim, muito importante, muito sentida, como sempre deveria ser, a gente sabe disso, né? Mas foi a primeira vez que eu vi, na hora de tomar banho, o banho me foi oferecido assim, como uma possibilidade especial. E aí podia ser lá, podia ser quando a gente está velejando num barco, que tomar banho também é super especial, né? Assim, mas banho, quando a gente pode tomar, é uma coisa muito linda. E esse era na cozinha da casa da pessoa. Eu não tenho foto, eu estava tão embevecida com a situação e com a solução que eles deram. As casas lá não tinham mesmo banheiro. É um vaso sanitário por corredor. Nesse prédio, era um prédio. Simplesmente tinha uma pia dentro de casa que era como as pessoas se lavavam. E aquilo para a cabeça de quase adolescente, eu não era adolescente, eu já era jovem, fez uma diferença. Pois então, eles fizeram como se fosse um armário embutido. Vocês já viram essas camas que descem assim? Na cozinha tinha um armário que o que descia era uma banheira. Foi muito interessante. Aí fechava-se a porta da cozinha e eu, absorvendo e aproveitando a honra e o privilégio, fui lá e tomei o meu banho naquela situação. Quando a gente viaja, a gente às vezes tem acesso, né, a essas casas de outras pessoas que nos recebem com tanto carinho, com tanta alegria dentro dos seus lares. Quando a gente é recebido dentro do lar de alguém, isso é muito importante, né? Eu estou recebendo vocês aqui na minha varanda, estou me sentindo assim. Vocês estão dentro da minha casa, vocês estão vendo as minhas plantas, né? Aquelas coisas todas que são importantes para mim. Então, tem um quê de compartilhamento. Imagina quando a pessoa te absorve de verdade dentro da casa dela. Nesses momentos de incerteza, isso está acontecendo direto.
Falei ontem com a Jéssica, que é uma amiga super querida, que tá agora com a prima, passando um tempo, porque ela viajou, como ela voltou, ela tá fazendo uma quarentena antes de ir para casa dos pais. Então, ela tá nesse novo espaço de acolhimento, que é não a casa dela, não a casa final, né? Muitos de nós estamos nessa situação. E mesmo quem está dentro das suas próprias casas, de alguma maneira está numa casa muito diferente do que era a casa original antes da quarentena começar. Seja porque agora tem muito mais gente dentro de casa, seja porque você levou o trabalho ou as coisas de trabalho dentro para casa, precisa cozinhar, a casa de vocês deve estar diferente, não tá? Então, é uma viagem, é outro tipo de viagem, mas e se você se sentir um pouquinho como visita da sua própria casa? Como você faria para se acolher um pouco melhor? Quando a gente vai acolhido na casa de outra pessoa e vive lá, dá uma sensação tão boa. Lembra da Yasmina que eu falei para vocês que tá aí? Yasmina e eu temos uma sensação de uma sucessão de coisas gostosas. Algumas pessoas na vida que eu tive a oportunidade de conhecer em viagem permanecem até hoje. O Joy, que estava ontem, foi um guia turístico de uma viagem que eu fiz e a gente permaneceu em contato. Raquel e Priscila, Prita aí que eu vi, a Raquel eu não vi se hoje conseguiu estar. A gente fazia aula de dança no mesmo lugar e aí teve uma viagem para Buenos Aires para aprender tango. E a gente ficou tão próxima que essa amizade continuou e existe muito forte até hoje. E a Yasmina, quando eu saí da Alemanha Oriental, ela foi a primeira pessoa que me sugeriram que eu fosse encontrar. Eu nunca tinha visto ela na vida, mas eu fui para Hannover, para casa de um amigo deles, que eu também não conhecia, e esse amigo falou, Antônia, tem essa Yasmina, vai lá encontrar com ela no meio da Itália. E eu fui. Fui e encontrei uma das minhas famílias até hoje. Eu amo a Yasmina, eu amo a Bárbara, que é a mãe da Yasmina. Eu me sinto em casa com o Giovanni. Já fui a Ferrara, onde eles estão, várias vezes. Yasmina veio para o Brasil, veio para a América Latina várias vezes. Ela é disparado uma das pessoas que eu conheço que conhece mais lugares no mundo. Ela fala umas 5 línguas fluentes, português, vai devagar. Yasmina, I'm talking about you, but I promise it's good. Então, a gente tem uma relação super gostosa. No meu casamento, ela veio e fez vários dos arranjos florais. Eu ficava brincando que eu tinha uma designer italiana que tinha vindo da Inglaterra diretamente para o casamento. E ficou com a gente. Então, algumas pessoas entram nas nossas vidas para serem da família, para serem da família do nosso coração. E isso é uma maneira da gente estar em viagem. Então, vamos lá. Aí, a Yasmina escreveu que ela entende. Que bom, que bom. Então, a sugestão de hoje é que vocês busquem lá no fundo do coração, no fundo da lembrança, viagens que vocês tenham feito que sejam significativas. Por que eu estou sugerindo isso nesses tempos de quarentena? Porque é uma maneira muito particular de viajar para dentro do seu coração, para dentro das suas sensações, para lembrar de aprendizado que vocês tiveram. Se quiserem fazer isso com suporte de fotos, é claro que é bom. Obviamente é bom. Lívia ontem falou que está organizando as fotos antigas no computador. Pode ser, mas eu acho que talvez nem precise. É só aquele exercício mental de fechar o olhinho e se sentir naquele lugar gostoso. Isso é uma das coisas muito boas da vida. Se vocês puderem compartilhar com alguém, isso vai ser melhor ainda. E aí vem a segunda parte da minha sugestão de hoje. Quando eu falei ontem para vocês das plantas, de fazer a coleção de folhas, de pegar os objetos que vocês tinham dentro de casa e fazer um garimpo, a minha alegria quintuplicou de ontem para hoje. A Natasha fez um post muito lindo com vários objetos lindos e importantes para ela.
A Nandinha, minha prima, mandou uma boneca de pano e disse que uma das lembranças gostosas que ela tinha, que brilhava o olho, foi que a minha mãe tinha ensinado ela a tomar o chazinho da noite. Esse chazinho da noite, galera, é bem importante nessa época viral também, né? Falando em viagem, sabedoria oriental diz que se a gente conseguir trazer quentinhos para dentro, a gente se fortalece. Esse quentinho pode ser quentinho do coração, mas pode ser o quentinho de um chazinho à noite. Então, fica a dica. Mas voltando às lembranças boas, muita gente compartilhou comigo. A Vera disse que nos 66 anos dela, ela nunca tinha cozinhado, mas ela está experimentando, está fazendo coisas que são boas. E a esposa do Diego, que é um desenhista maravilhoso, que está aqui com o nome, eu sei que começa com A, mas eu não vou saber o total, disse que eles resolveram juntos fazer a tal coleção de folhas que eu sugeri, porque eles têm alma de criança, os dois. Que bom, né? Sorte de vocês. Então, essa é a minha sugestão de viagem do dia. Que tal vocês começarem uma viagem qualquer com alguém? Vou dar o exemplo do Diego e da esposa dele. Eles resolveram que eles vão fazer um álbum de folhas. Na verdade, eles resolveram colecionar. Eu estou sugerindo que vire um álbum, né? Porque se você colar e botar ela sequinha, pode ser dentro daquele livro que você não usa mais. Você já entrou num projeto coletivo com alguém. Pode ser à distância, essa é a vantagem. Você pode combinar com alguém que você vai mostrar para essa pessoa a foto de uma folha por dia, que vocês vão começar e conversar sobre isso. Para quê? Para se sentir junto, para sentir a energia boa de estar com essa pessoa que você gosta fazendo alguma coisa. Eu sei que tem muita gente que está trabalhando a beça, eu também estou, mas esse lúdico envolvido na história é muito gostoso. Ontem eu falei com o Odeir e com a Jéssica, que são amigos queridos e mais recentes. O Odeir está numa casa, estava fazendo uma fogueira com os filhos. E eu achei a coisa mais gostosa do mundo entrar nessa viagem com ele lá. E é uma viagem que nós três estamos começando de pensar também maneiras de trazer facilitações e coisas ligadas à arte. Lembre-se que a Isabela é apaixonada pelo arte da liderança. Como que a gente vai fazer isso? E esses projetos conjuntos são viagens que são muito gostosas na vida. Já falei, prometo que não choro, né? Ontem eu estava muito emocionada por causa do meu pai. Pois então, a família inteira, porque nós somos assim, ontem fez macarrão. As minhas irmãs e eu, porque o papai amava essa receita, que ele aprendeu de uma pessoa que é italiana. E ó, meu macarrão tá soltinho, meninas. Ó, eu também consegui. Eu fiz o raviolone que eu postei e fiz macarrão. É o almoço de daqui a pouco. E isso é uma memória coletiva da família, que é muito gostosa quando a gente traz. Um outro projeto que encheu meu brilho no olho ano passado e significou uma viagem que a gente começou do zero e do nada e que foi maravilhoso, tem a relação com o Japão. Eu tive a oportunidade de viajar para o Japão, porque o meu marido tinha muito desejo de ir para lá. E aí eu trouxe esse objeto aqui para mostrar para vocês, olha. Olha isso. A gente tem falado tanto de arte de dobradura aqui. Isso aqui é o jeito deles colocarem o palitinho de dente, isso é um palitinho, na mesa. Cada mesa tem um palitinho com a dobradura. E essa dobradura é importante não só porque eu valorizei o esforço e o carinho da dobradura, mas porque eu me esforcei para trazer ela para casa sem amassar, do jeito que eu pude, porque ela é aquela dose de delicadeza que eu me lembro, assim, de uma viagem conjunta. Viagem conjunta pode ser para outros lugares muito distantes, mas pode ser para lugares próximos, lugares do coração. Parcerias gostosas que começaram em viagens,
que foram muito boas. Uma viagem, né, muito criativa. Vocês colocaram, Maria Antônia está aqui, Carlos está aqui, né? Que viagens são essas coisas gostosas que a gente recebe em viagem e que fazem carinho no nosso coração. Estou sugerindo hoje que vocês busquem das suas viagens. Maria Antônia é outra que viaja, com a pouca idade que tem, já foi para muito canto diferente no mundo e sempre compartilha as experiências com as pessoas. Estou sugerindo, Maria Antônia, pegar uma dessas que não são as mais recentes, que são viagens antigas, que você traga para junto do seu coração uma sensação muito boa que tenha relação com ela. Uma viagem que eu fiz esse ano, por exemplo, foi escrever livro infantil. Começou numa parceria com a Estante Mágica. Ó, eu não sei se vocês conhecem a Estante Mágica, mas isso aqui é um livro que, por conta do Artes da Liderança, a gente começou. Eu dou aula para a Estante e eles me devolvem em possibilidade de contar a história de instituições excelentes e dos seus criadores aqui, nesses livrinhos que as instituições depois disponibilizam da maneira que eles querem. Pensa numa coisa que foi uma viagem gostosa, coletiva, essa parceria com a Estante, por exemplo. Então eu estou sugerindo, a gente já está quase terminando aqui por hoje, eu estou sugerindo que vocês façam duas coisas muito importantes para esse calor no coração que faz com que a gente atravesse esse período com mais tranquilidade. Primeira coisa muito importante, continuem voltando aqui para a varanda. Todo dia, 1h eu vou estar aqui abraçando vocês, compartilhando um pouquinho das histórias. Fiquei na dúvida qual história de viagem ia compartilhar, mas resolvi me concentrar nessa aí da Alemanha, porque foi uma viagem que eu me lembro dessa sensação de dificuldade de conexão, mas que a gente transformou e colocou de maneiras muito diferentes. Que vocês se lembrem dessas viagens, das pessoas que vocês conheceram, tenham vocês acesso a elas ainda ou não, porque esse carinho, essa energia, essa conexão permanecem lá. Se vocês se lembraram de uma viagem com alguém, grava para essa pessoa o que foi tão gostoso no Natal da viagem e, se possível, comece um projeto coletivo com alguém. Para fazer qualquer coisa gostosa que seja lúdica, que são esses tempos que a gente se permite quando a gente está em viagem. A gente vai fazer muitas coisas. A Kelly está falando que fala com o Harley até hoje. Harley foi tal menino que era iugoslavo, que veio para o Brasil quando eu fui para a Alemanha. Né? Então, eu tenho certeza que vocês todos têm histórias excelentes. Pode ser de quando foi para o interior do estado com o tio, né? Eu tenho lembranças deliciosas do meu tio Nonô, que era meu tio avô, na verdade, que a gente ia pro mato, pegava bicho de pé. Então, essas são as lembranças que eu estou sugerindo, que encham e preencham o coração de vocês de hoje até amanhã. E não deixem de compartilhar com alguém essa história que você lembrou, essa viagem que você lembrou, tá bem? Ó, uma excelente semana para todo mundo. Um beijo no coração. Um beijo em todos vocês. Ó, um enorme. Olha, Temperini, você tá aí. Gente, o Carlos é um querido. Pensa alguém que entrou no meu coração assim. Puff, ele. De aprender, de carinho no coração. Que delícia que você tá aqui. Ó, eu vou encerrar. Eu também morro de dó de encerrar, mas a gente combinou que é meia horinha. Vai ficar salvo lá na live. Divulguem para os amigos. É claro que eu quero que essa rede aumente, que a gente tenha cada vez mais pessoas por aqui. Prometo que estou pensando em maneiras de disponibilizar os episódios antigos, mas esse de hoje fica gravado lá no Stories. Então, ó, um enorme beijo sem encostar no rosto. Um enorme beijo, Rafa. Enorme beijo para vocês. Amo vocês do coração.